Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenharia Ativa. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o atentado terrorista do World Trade Center. Mas calma lá, não vamos falar sobre teoria das conspirações ou até mesmo o que levou ao atentado. Hoje vamos abordar de uma maneira técnica, ou seja, vamos ver o atentado terrorista de 11 de setembro na visão de um engenheiro. Galera, e antes que se esqueça, vamos se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade que está por vir e vamos dar aquele joinha para estar sempre fortalecendo o canal. Vamos lá? Antes de falarmos sobre o atentado que marcou a data de 11 de setembro, vamos entender um pouco mais sobre as torres e outros incidentes que marcaram a história e a sua estrutura como foi concebida. O World Trade Center foi um complexo de edifícios da região de Lower Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. O local era um aterro onde abaixo de 20 metros já se encontrava a rocha matriz. E um problema foi que, por estar próximo ao rio Hudson, foi necessário a construção de uma espécie de parede de diafragma para poder descer o nível da água. As torres 1 e 2, que eram as torres gêmeas, das quais foram o alvo do atentado. A estrutura das torres foi projetada de forma a obter uma rigidez que a mantivesse em pé e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade que a permitisse trabalhar e não se romper, já que as torres superavam os 500 metros de altura, que sofreriam cargas altamente impactantes, com um vento que nessa região de Nova York chega a atingir 160 km/h em determinados períodos, além de furacões e tempestades. Podemos analisar a estrutura da seguinte forma. Primeiro, o seu núcleo, que consistia em um retângulo de 26 por 40, dividido em 47 colunas de aço, que variam de 91 por 40 a 132 por 56 centímetros, sendo mais densas em sua base. Um detalhe bem interessante é que, mesmo tendo muitos pilares, o núcleo era usado para os elevadores, escadas e tubulações de serviço, de modo que todo o núcleo era praticamente vazio. Segundo, as paredes do perímetro, que foram feitas em colunas pré-moldadas, com 3 colunas verticais e 3 placas soldadas na horizontal, tendo 59 colunas no perímetro externo de cada face e uma coluna chanfrada nas suas vértices, totalizando 240 colunas em aço no perímetro. E por último, as lajes, que eram em concreto. Elas eram apoiadas na estrutura tipo steel deck e transferiam as cargas das salas para as colunas. Estima-se que foi utilizado mais de 200 mil toneladas de aço, tendo um sistema logístico exclusivo e sofisticado para atender essa demanda gigantesca pelo material. Agora vamos lembrar alguns incidentes que aconteceram no passado e marcaram a história do faraônico World Trade Center. Em 13 de fevereiro de 1975, a torre norte do World Trade Center foi afetada por um incêndio que se espalhou ao longo de quase metade do 11º andar. O incêndio se espalhou para outros andares através de aberturas no piso, que eram usadas para transportar fios de telefone. O incêndio em outros pisos foram extintos quase imediatamente, e os focos principais foram extintos em poucas horas. Não houve danos estruturais para a torre, pois as colunas eram protegidas com aço. Este acontecimento levou à instalação de um sistema de aspersão em ambas as torres. Bombeiros afirmam que os aspersores deveriam ter sido instalados quando a torre foi construída, e o fogo provavelmente não teria se espalhado tanto como ocorreu. Diferentemente dos danos causados pelo fogo, alguns andares abaixo sofreram danos causados pela água a partir da extinção do incêndio acima, ou seja, a água escorreu e acabou danificando muita coisa lá embaixo. E em 26 de fevereiro de 1963, um grupo terrorista, munido de um carro com mais de 500 kg de combustível e nitrato, explodiram um dos estacionamentos subterrâneos do World Trade Center, levando à morte de 6 pessoas e ferindo mais de 1.000. Os danos da explosão afetaram as fundações da Torre Norte, abrindo um buraco de 30 metros de diâmetro e afetaram 4 níveis do piso. Estima-se que a pressão causada pela explosão tenha superado 1 gigapascal, e a sua velocidade 4,5 km por segundo. Mesmo sendo uma explosão muito forte, ela não chegou a derrubar o majestoso World Trade Center. Segundo especialistas e peritos da área, as torres eram capazes de suportar o impacto de um Boeing e permanecer em pé. Porém, vimos que as duas torres suportaram sim o impacto dos aviões, mas uma com 40 minutos e a outra com mais de 1 hora sucumbiram. Aí vem um ponto-chave da nossa história. O que foi necessário para finalizar a tragédia e colapsar as torres? A resposta é bem simples: afetar as propriedades da estrutura que não sofreu o impacto. E como eles fizeram isso? Simples também,
com um avião cheio de combustível. Ambos os voos partiram do aeroporto de Boston, com destino a Los Angeles, Califórnia, um dos voos mais longos do país, pois ainda teriam muito combustível para quase 6 horas de voo. E o tempo de Boston até Nova York provavelmente foi usado para render os passageiros e tomar o controle das aeronaves, direcionando-os para Manhattan. É muito provável que, com o impacto inicial, foram destruídos, além da maior parte das colunas, o sistema de incêndio das torres, favorecendo a propagação das chamas. A equipe de avaliação estima que o primeiro avião, de 180 toneladas, um Boeing 767, voando a 756 km/h, quebrou cerca de 36 colunas de sustentação em uma área de 4 andares da face norte do World Trade Center 1. Os andares ficaram ligados e parcialmente desmoronados, e a parte central sofreu danos incalculáveis. Já o segundo avião, um Boeing 767, voando a uma velocidade de 950 km/h, causou danos similares ao World Trade Center 2. A colisão quebrou cerca de 32 colunas de sustentação em uma área de 5 andares, desmoronando seções de andares ligados e danificando a parte central. Com uma boa parte da estrutura destruída, foi enorme o aumento da tensão na estrutura que ainda estava sustentando os demais pavimentos. Cada impacto dos aviões liberou muito combustível inflamado e em vários andares, criando chamas de uma grande proporção. O calor gerado pelas chamas passou de 1090 graus centígrados, afetando as propriedades dos metais, reduzindo significativamente sua resistência às tensões. Foram encontradas evidências do incendiário termite nas amostras de aço coletadas. Esse material, que é uma combinação de alumínio com óxido de ferro, atinge temperaturas de 2.400 graus centígrados em apenas 2 segundos. Ele é normalmente usado em demolições controladas para poder cortar as estruturas de aço. Niels Harrit, du har sammen med 8 andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotermit, som forårsagede sammenstyrtningerne i de her bygninger. Hvad er nanotermit for en størrelse? At vi har fundet nanotermit i støvet fra sammenstyrtning af World Trade Center. Vi siger ikke, at der kun bliver brugt nanotermit. Men nanotermit, hvis jeg skal forklare, hvad det er, så den sidste del af ordet termit, det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust, som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme. Der dannes i reaktionen jern, som er 2500 grader varmt, og det kan man bruge til at svejse med, det har man gjort, det er meget nyttigt, men det kan også bruges til at smelte andet jern. Men i nanoteknologien, der bliver alting meget mindre. Så de her 2 pulvere, som man lavede i 1893, er nu om dagen nogle bitte små partikler, som er blandet umådeligt godt med hinanden. Og det betyder, at når de reagerer, så udvikles denne her enorme varme meget hurtigt. Caso não houvesse tanto calor ou que os aviões não explodissem, ou até mesmo caso a quantidade de combustível não fosse tanta, a estrutura ainda poderia se manter em pé, dizem os especialistas. O calor do incêndio expandiu, torceu e dobrou a estrutura de sustentação de aço, reduzindo gradualmente a estabilidade do edifício. Uma grande quantidade de coisas poderiam acontecer nesse período. Por exemplo, as ligações entre as colunas e os suportes dos andares provavelmente teriam quebrado, derrubando parte do andar sobre os outros andares inferiores e quebrando as ligações entre a parte central e as paredes do perímetro, causando as dobras dos perímetros possivelmente para fora. Cada ligação quebrada ou extensão de aço dobrada adicionava força que agia nos segmentos de aço, até que a estrutura como um todo se enfraqueceu, a ponto de não poder mais sustentar a parte superior do edifício, criando um efeito dominó, onde os andares superiores caíram sobre o inferior e com a aceleração da gravidade, o peso superou ao que a estrutura suportaria originalmente, implodindo as torres, colocando um ponto final tragicamente à estrutura que abrigava milhares de pessoas. Muitas estruturas no mundo não suportariam o impacto sequer de uma dessas aeronaves desse porte, mas as torres resistiram o suficiente para que muitas vidas fossem salvas, e infelizmente a quantidade de pessoas que faleceram no local foi muito grande.
criando, a partir daquela data, um ponto de partida para estudos e projetos focado na resistência e trabalho de uma estrutura perante a cargas que jamais foram atribuídas, que é a maldade humana e a sua ganância sem limites. Galera, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Peço que compartilhe nas redes sociais, deixe aquele joinha para sempre estar fortalecendo e não se esqueça de se inscrever no canal para sempre estar antenado nas novidades que estão por vir. Deixe seu comentário e até a próxima. Tchau!